Bom dia, igreja, paz do Senhor. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de João, capítulo 7. O irmão já falou, né? Eu sou da PIBSAL, Primeira Igreja Batista em Santa Luzia. Nossa igreja tem um intercâmbio aí com a igreja de vocês, através da juventude, se não estou enganado, né? E faz alguns eventos aí juntos, né? E sou aluno, sou seminarista do Seminário Betel Brasileiro, né? Vim para cá, né? Vim começar esse treinamento, né? Por indicação do meu professor Wellington, e tem sido uma alegria esses meses que eu tenho compartilhado um pouco da minha experiência, daquilo que eu tenho aprendido com vocês. Tá bom? E convido a igreja, né, a participar, né? O pastor Eduardo aqui foi meu professor, né? Eu lembro, adolescente ainda, lá na igreja, a gente tinha uma classe, né, que acompanhava um outro professor a um determinado tempo, né? Aí a classe acabou ganhando o nome do professor. E aí, depois de um tempo, o pastor Eduardo assumiu. Aí, a gente, né, uns são de Paulo, outros de Apolo, ficou meio que assim a classe, né, coisas de adolescente. Mas pude aprender muito com o pastor Eduardo também, desde da minha adolescência. Queria fazer umas perguntas para os irmãos. E aí, por favor, não fique tímido, responda. Tá bom? Sei que a gente adora ficar ali e tal, e não fica nem de um lado, nem do outro, mas são perguntas simples. E é basicamente sim e não, ok? Basicamente isso, sim e não. Então, responda aí com vontade, tá? Vamos fazer só um teste aqui, né? Você acordou hoje? Isso, tá bom. Então, o teste tá bom. Tá? Você está dormindo? Não. Ok. Então, vamos lá. Algumas perguntas de maneira geral aí. Você ora? Sim. Você lê a Bíblia? Sim. Você canta louvores? Sim. Você crê em Jesus? Sim. Amém. Tá? Você se reúne enquanto igreja? Sim. Você ensina? Sim. Amém, sim. Ok? A pergunta é, todos têm que orar? Sim. Todos têm que ler a Bíblia? Sim. Todos têm que cantar louvores? Sim. Tá? Todos, né? Aí é meio complicado, mas todo salvo, tal, crente em Jesus de verdade, né, crê em Jesus. Sim. Devemos nos reunir como igreja? É responsabilidade de todos ensinar? Sim. Amém? Mateus capítulo 28, não precisa abrir não, mas se quiser fica à vontade. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, é o texto que a gente conhece como a grande comissão. Jesus vai falar o seguinte: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Tal como é mandamento que todos vão e façam discípulos. Eu não acho que é, então tá bom, isso deixa para um outro momento. Tá? Mas é mandamento para todos os discípulos de Cristo, tá? Ir e fazer discípulos. É também mandamento para todo discípulo de Cristo ensinar. Talvez você fique pensando assim, não, mas o meu professor, ele que tem que ensinar, mas o meu pastor, ele que ensina, mas não sei quem, mas o meu discipulador, o fulano do curso tal, é ele que ensina, é ele. E eu quero dizer, né, nessa manhã, que a responsabilidade de ensinar não é dele, mas é sua. Ok? Cada um de vocês, sem exceção, cada um de vocês, por comissão divina, por comissão de Jesus, deve ser um professor. Tudo bem? Então, eu estou partindo daí, né? Tanto é que nem é esse texto que a gente vai ler outro. Então, cada um de vocês, cada um de nós, né, a começar em mim, cada um de nós somos professores, porque Jesus falou para os seus discípulos, ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu os tenho ensinado. Então, você não é professor de apenas algumas coisas. Você, é mais complicado ainda, o buraco, é mais embaixo. Você tem que guardar ou tem que ensinar todas as coisas. Tudo bem? Tem que ensinar todas, não apenas uma parte. Ah, mas eu só sei isso, só vou ensinar isso. Então, que você saiba mais, para que você ensine todas. Porque a missão que Jesus falou foi ensinar todas as coisas. Tá bom? Então, hoje, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o mestre que Jesus foi. E a gente ter Jesus não apenas como nosso Salvador, tá? Mas também como exemplo de professor que cada um de nós deve ser. É isso que eu quero pensar hoje com vocês. Então, eu vou ler aqui o texto de João, capítulo 7. Anota aí, o texto vai do versículo 14 até o final, até o versículo 49, 52, por ali. Mas eu vou lendo aos poucos, conforme a gente for caminhando. Quero, então, começar só aqui no verso 14 e 15, e depois a gente continua. João, capítulo 7, verso 14 e 15. Diz assim, quando Jesus estava na metade... Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, e fale com teu povo nesta manhã. Ensina-nos, forja-nos, transforma o nosso coração em um coração aprendente, em um coração humilde e submisso à Tua vontade, e que nós sejamos capazes, Pai, de ensinar outros, tal como o apóstolo Paulo orientou o seu discípulo Timóteo, Pai. Transforma-nos nesta manhã, fala conosco nessa manhã, que eu te peço, em nome de Jesus. Então, vamos lá, algumas coisinhas aqui. Jesus está numa festa, ok? Jesus gosta de festa. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Uma festa de casamento. Jesus não perdia uma festa, tá? Talvez perdesse, né? A gente não sabe. Mas Jesus adorava as festas, ele sempre estava lá nas festas. E as festas judaicas tinham conceitos ali, tinham simbolismos, tinham ideias que eram passadas através das festas, A gente passa, nas nossas festas, basicamente, a ideia que a gente quer passar é você é importante, não é isso? Festa de aniversário, coisas desse tipo, nosso filho é importante, o aniversariante ali é importante. Outros, a gente quer passar que o presente é importante, quem tem filho sabe do que eu estou falando, Chega, ele nem dá um abraço, ele pergunta cadê o presente, não é isso? Mas nas festas judaicas, não. As festas judaicas tinham links, tinham relações com aquilo que o povo acreditava, com a história do seu povo. E essa festa, a festa dos tabernáculos, era para lembrar o povo daquele período que eles passaram 40 anos no deserto, morando em tendas, tabernáculos, cabanas. Aí cada tradução vai chamar de um jeito, Então, era uma festa para lembrar esses dias. As festas judaicas eram boas porque não duravam apenas algumas horas, mas duravam alguns dias. Então, tinha muita fartura, tinha muita comida, muita bebida. Você começava um assunto num dia, terminava no outro, tá? Dava para falar com todo mundo, conversar com todo mundo. Eram festas bem interessantes. E Jesus, ele vai para essa festa. Tá? E nessa festa, o que ele faz? A gente já leu aqui, Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Não ficava só fazendo fofoca, falando mal das pessoas, o dono da festa gasta maior dinheiro para poder fazer todo um negócio bonito, você fica falando mal do salgadinho. Não, Jesus ele aproveitava a festa para poder ensinar. Por quê? Porque ele sabia qual era a função dele, ele sabia para que ele tinha vindo. Então, juntou meia dúzia de gente, está lá Jesus ensinando. Então, uma festa que é obrigatório, era a responsabilidade do povo judeu participar dessas festas, não era uma comemoração simples, era como se fosse o Natal, a Páscoa para a gente, todo mundo tinha que celebrar aquilo. Então, era muita gente, Jesus aproveitava essas ocasiões para ensinar, para proclamar o Evangelho, para fazer aquilo que o Pai
o tinha designado para fazer. E aí Jesus começa a ensinar. E aí eu queria falar sobre as características que tornam o ensino de Jesus diferente. Não foi isso que o povo falou aqui, ó? Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Tá? O ensino de Jesus era diferente. Jesus chamava a atenção. A gente vê no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que os discípulos que escutaram falaram assim: esse homem ensina de maneira diferente. Ele não ensina como os outros, tem um negócio diferente na forma com que Jesus ensina. O que tem de diferente, ou quais características do ensino de Jesus que são diferentes da forma com que outros ensinavam? Só a gente voltando aqui, a gente está ali, 2000 anos atrás, na Palestina. A gente tem um monte de líderes religiosos para lá e para cá, que são chamados de mestres. Nicodemos era um mestre em Israel, não foi isso que Jesus falou? Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eles tinham contato direto com outros mestres. Eles estão no fervo ali da cultura grega, embora Império Romano, cultura grega. Os filósofos estão a 100 anos, 50 anos de distância deles. Tem muitos debates e tem muitos mestres rodando aquelas regiões. Mas Jesus, no meio de tantos e tantos mestres, Jesus se destaca como um mestre diferente. O que Jesus tem de diferente enquanto mestre? A primeira coisa que Jesus vai ter de diferente são as suas fontes. Tudo aquilo que alguém fala baseado em alguma coisa. Tudo aquilo que alguém transmite, toda a verdade que alguém conhece, conhece porque de algum jeito aprendeu. Todo mundo, como a irmã falou aqui, tudo aquilo que a gente ensina porque aprendemos algo. E o ensino de Jesus era diferente, em primeiro lugar, porque as suas fontes eram diferentes. Vamos ler aqui, verso 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Eu falei aqui de dois grupos de pessoas. Tínhamos dois grupos de mestres. Nós tínhamos os gregos e nós tínhamos os judeus. Dos gregos, nós vamos ter a filosofia. A filosofia nasce na Grécia, nasce com os gregos. A gente vai ter aquela famosa escultura, ok? O pensador. Os gregos são os pais da filosofia. E o que é a filosofia, senão você pensar em algo, ficar refletindo sobre algo, tentar achar respostas sobre algo, basicamente, ou melhor, com base no seu pensamento e raciocínio, vendo se aquilo faz sentido, se é coerente, se é lógico. Lembro de um exemplo dado por um professor, na minha época de escola, falando sobre silogismo, ok? 2 premissas e uma conclusão. Então, pensa no queijo suíço. Queijo suíço é aquele que tem, aquele de desenho animado, de filmes, aquele que tem aqueles buracos, ok? Então, ele falava assim, quanto mais queijo, mais buracos. Quanto mais buraco, menos queijo. Logo, quanto mais queijo, menos queijo. Ok? Então, mais ou menos, a ideia é essa, eu tentar ir fazendo construções lógicas para tentar descobrir e entender a realidade. Então, os filósofos estão nisso, estão tentando entender o que é a vida, entender o que é matéria, o que é razão, estão tentando entender essas coisas todas, o que é a realidade, ok? Isso aqui que estamos vivendo é realidade ou estão vendo uma Matrix? Estão lá pensando essas coisas todas. E eles chegaram a ótimas conclusões e nos deram lições sobre muitas coisas. Mas o pensamento de Jesus não tem como base as suas próprias elucubrações, as suas próprias reflexões, os seus próprios pensamentos e achismos.
Ele não vai procurar dentro dele mesmo respostas para as coisas. Isso, de um lado, temos os gregos. Do outro lado, nós temos os líderes religiosos, nós temos os judeus. Tá? E os judeus, eles vão ter a base no seu ensino, entre aspas, a lei, os livros da lei, a lei de Moisés, ou as Escrituras, ou o Antigo Testamento. Entre aspas, por quê? Porque, na realidade, a base do seu ensino era aquilo que eles entendiam da lei. Eram as suas próprias tradições. Então, a base do ensino dos judeus vai ser as suas tradições. Então, eles vão dizer que não pode fazer determinadas coisas, não pode curar no sábado, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eles transformam a lei de Deus em uma lista de regras. Meu irmão, se você acha que a lei de Deus é uma lista de regras, leia Gênesis 1. Por que Gênesis 1? Porque os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de livros da lei. E você vai ver que não tem nenhuma regra. Tem um relato bíblico de Deus criando o mundo. Leia o livro de Gênesis todo. Vai ter o amor de Isaac por Rebeca, tá? Vai ter conflitos familiares enormes. Então, quando a gente fala que a lei do Senhor é perfeita, a gente não está falando de uma lista de regras. A gente está falando de um Deus que se relaciona, que ensina a cada um de nós. Mas esses líderes religiosos transformaram este Deus que se relaciona através da sua palavra em uma lista de mandamentos, em uma lista de regras, nas quais eles mesmos não conseguiam cumprir. O ensino de Jesus não é baseado numa lista de regras, nem em elucubrações, em pensamentos baseados na sua própria mente. O ensino de Jesus é baseado em Deus. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, ele vem daquele que me enviou. É baseado no relacionamento. Deus me enviou. Esse Deus, que eu estava com Ele, e Ele me enviou para cá, eu recebi dele aquilo que eu devo transmitir. É um conteúdo baseado em relacionamento. Meu irmão, se você for ensinar, ensine baseado em relacionamento. Se relacione com Deus. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você nunca vai conseguir ensinar sobre Deus a alguém. Ou não de maneira correta. Porque uma das primeiras coisas que é importante a gente aprender é que nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que estava todas as tardes com Adão no jardim. É um Deus que se relaciona com a gente, que se fez carne e habitou entre nós. As fontes é de um Deus relacional. Segunda coisa, o ensino de Jesus é baseado em uma conduta. Tá? Jesus não apenas fala, mas ele vive. Ele fala? Claro que fala, mas ele vive. Ele vive o que prega e ele prega o que vive. Ao contrário desses dois grupos que eu falei. A gente vai ter, por exemplo, os filósofos, não quero entrar aqui em polêmica, mas os filósofos gregos dizendo ser contra relacionamento, casamento homossexual. Os filósofos gregos são contra, 2000 anos atrás, casamento homoafetivo, homossexual. Mas eles próprios praticavam isso. Não é certo, eu sei que não é certo, mas eu faço. Mas tudo bem, uma coisa é o que é certo, outra coisa é o que eu faço. Distância. Uma coisa é o que eu vivo, outra coisa é o que eu falo. Jesus vai falar dos fariseus e mestres da lei. Vocês colocam cargas pesadas sobre outros, mas que vocês mesmos não levantam um dedo para carregar. Vocês falam uma coisa, mas vivem outra. Mas Jesus não é assim. Vamos ler aqui, verso 17 e 18. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou,
Este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Jesus está dizendo, eu sou íntegro. Eu sou íntegro. Eu faço aquilo que eu falo aquilo que eu faço. Pode tentar. Não vai conseguir achar discrepância, distorções entre a minha palavra, entre a minha boca e as minhas mãos. A conduta de Jesus condizia com aquilo que ele fazia. Terceira característica muito importante. Jesus conhecia os seus alunos. Jesus conhecia os seus alunos. A partir do verso 19 diz assim, ó: Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhes obedece. Nenhum de vocês lhes obedece. Né? Tem pessoas que adoram fazer generalizações aí. Não é o caso de Jesus. Mas quando Jesus está falando aqui, né, ele está falando a verdade. Okay? Jesus nunca mentiu. Nenhum de vocês lhes obedece. Como é que ele pode dizer isso de cada um dos seus ouvintes? Porque ele os conhece. Por que vocês estão procurando matar-me? Aí eles vão falar, né? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem é que está procurando te matar? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus conhecia os seus alunos. Ele sabia para quem ele ensinava, ele não era enganado, ele sabia o que tinha no coração de cada um. Tenho falado, né, nas oportunidades aqui nos cursos que eu estou ministrando aqui na igreja, que uma coisa é primordial para ensinar. E essa coisa se chama conhecer o aluno. Conhecer o aluno. Você precisa entender quem é o seu aluno. Você precisa entender quem ele é, o que ele precisa, o que ele tem e o que ele não tem. Se aquilo que você vai falar vai fazer sentido para ele. Porque se você falar e não fizer sentido, você falou e ele não aprendeu. Aquilo não tocou nele, aquilo não mexeu nele, aquilo não vai ficar nele. Você precisa conhecer o seu aluno. Você fala de um jeito para criança, de outro jeito para adolescente, de outro jeito para adulto, de outro jeito para idoso. Mas, para um grupo de crianças da sua sala, tem criança que é de um jeito, tem criança que é de outro. Você precisa conhecer. Cada um tem histórias diferentes, faz ligações diferentes, e isso é difícil demais. A parte mais complicada do professor é essa. Por quê? Porque o conteúdo é um só, você pega lá o livro e lê. Mas quando eu falo isso, como é que cada um entende? Não sei. Então, o professor precisa gastar um bom tempo, cada um de nós, gastar um bom tempo tentando conhecer o seu aluno. Por quê? Porque nós não fomos chamados para transmitir conteúdo apenas. Nós fomos chamados para amar. Amar. Ensinar é um ato de amor. Né? Ensinar é um ato de amor. Já falei isso algumas vezes. Quando você vira para a pessoa, né, que está na fila do banco, ou que está aqui na igreja, ou em qualquer lugar, e fala assim, vai no médico tal. Okay? João é um excelente dermatologista. Né? Quando você fala isso, o que você está falando? Eu me preocupo com você, eu sei que você tem um problema de pele, e eu sei que se você chegar lá, você vai ser diagnosticada, tratada, e você vai melhorar. É uma atitude de amor. Quando você para e ensina o seu aluno, você está querendo dizer o seguinte, esse conteúdo aqui é importante para você. Ele pode transformar a sua vida, ele pode, né, levar você para mais perto de Deus. Ele pode te ajudar com algum problema na sua casa, você pensa lá em muitas coisas que aquele conteúdo pode fazer, e você transmite isso para o seu aluno. Porque você o ama. Jesus conhecia os seus alunos. Jesus conhecia os seus alunos. E eles estão falando aqui, os alunos estão falando, não, a gente não quer te matar, onde é que você tirou isso? Você está endemoniado, você está inventando coisas da sua cabeça. A gente vai ver que não é daqui a pouquinho. Tá?
Mas ele sabia quem eram os alunos que ele estava ensinando, e ele sabia que eles precisavam ouvir aquilo, ser confrontados com aquilo que estava no coração deles. Porque se eu estou procurando matar Jesus, logicamente eu sou homicida. Okay? E se eu sou assassino dentro de mim mesmo, mesmo que eu ainda não tenha realizado o ato, eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim, vocês precisam entender quem vocês são, vocês precisam entender que estão perdidos e que eu sou a solução. Você precisa conhecer o seu aluno, e Jesus conhecia muito bem cada um dos seus alunos. Logicamente, porque ele é Deus, além de ser homem, né? Então, ele sabia disso. A gente demanda tempo. E como é que a gente faz isso? Tá? Chega cedo na classe, saia tarde da classe, liga para o seu aluno, tá? Anota aquilo que ele falou, né? Se preocupa com a família dele, ok? Tente marcar algum passeio, chame ele para tomar um café com você. Por quê? Porque isso é igreja, gente. Eu não estou falando aqui, né? Eu não estou falando aqui numa escola onde é uma profissão que eu faço. Eu estou falando em um grupo de irmãos. Chamar o seu aluno não é chamar o seu aluno, é chamar o seu irmão mais novo. Ok? Ficar ali conversando com o seu aluno não é cumprir uma agenda burocrática, é passar tempo em família. Isso não deve ser pesado para ninguém. Tem gente que entra e sai de sala e nem sabe o nome dos alunos. Está há anos naquela classe, está chegando gente, nem sabe o nome dos alunos que estão ali. Não sabe nada. É em família, gente. Conheça. Se você não se preocupa com ele, você acha que ele vai se preocupar com aquilo que você quer falar para ele? Não. A resposta é essa. Não, não vai. Se preocupe com ele. Ele é mais importante. Ele é mais importante do que acertar uma pergunta, né, sobre o conteúdo. Jesus não morreu por conteúdo, Jesus morreu por pessoas. Seu aluno é importante. O conteúdo ele é muito importante porque ele transforma pessoas. O conteúdo ele é importante porque ele está ligado às pessoas, não porque ele é algo importante em si mesmo. Vamos continuar. Então, fica a dica. Quer ser um professor como Jesus? Se importe com as pessoas. Conheça os seus alunos. Tá? Quarta característica do ensino de Jesus, o ensino de Jesus não tinha fake news. Ok? O ensino de Jesus não tinha fake news. Tem algumas palavras que são, né, do nosso tempo: depressão, né, obesidade, fake news. São algumas coisas aí que são da nossa geração, da nossa época, do tempo presente que estamos vivendo. Jesus não tinha fake news, mas os outros líderes tinham. Né? Pelo menos 3 fake news a gente tem aqui nesse texto de João 7. Primeiro, a gente vai ter afirmações sem fundamento. É o que a gente leu no versículo 20. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Tá? João 7:20, a multidão vai falar: você está endemoniado. Onde é que eles tiraram isso? Ok? Se você discorda de mim, eu te chamo de demônio, é isso? Tem gente fazendo isso, né? Posições diferentes aí, o outro é o demônio. Tá? Então, isso é fake news. Ok? Estão fazendo afirmações caluniosas sobre Jesus sem um mínimo de fundamento. Sem um mínimo, não se sustenta. Qualquer um pode olhar e ver. Né? Foi isso que os próprios guardas viram. Guardas estão ali querendo, né? A gente tem uma visão, eu não sei exatamente como é que eram aqueles guardas, mas tem uma visão de que guarda está ali, lida o tempo inteiro com guerra, com batalha, né? Papinho é coisa para professor, né? Guarda quer mesmo é prender, bater. Os próprios guardas ficam ali olhando: gente, esse homem é diferente, eu vou prender ele nada. A gente vai ver no final da festa. Né? Então, eles estão fazendo afirmações sem fundamento. Segunda fake news que a gente vê, verso 27. Verso 27 diz assim, ó. Vamos ler aqui a partir do 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este homem que estão procurando matar? Lembra que eu falei? Não, nós não estamos procurando matar ninguém, não. Aqui, ó. Não é este homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente
e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Sabe em qual passagem a gente encontra referência para isso? Nenhuma. Não tem. Porque a Bíblia não afirma isso em nenhum momento, as Escrituras não dizem isso em nenhum momento. As pessoas, em algum momento, começaram a acreditar que o Messias ia surgir assim do nada, ia ser um ser misterioso, que ninguém sabe muito bem o seu passado, né? E todo mundo ficava acreditando numa coisa etérea, assim, e tal. Mas o que as Escrituras dizem é Jesus, né, melhor dizendo, que o Cristo seria descendente de Davi. Que ele nasceria na cidade de Davi, Belém. Mas tu, Belém, Efrata e tal, tem lá as profecias em Miqueias, capítulo 5, verso 2, se eu não estou enganado. Tem várias descrições sobre como seria o Messias. Onde ele nasceria, como seria a sua infância, como seria a sua morte, o seu ministério, está tudo descrito. Mas o pessoal prefere acreditar em mentiras, fake news, boato, tá? E aí, não dá. Como a gente pode se relacionar com a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que eu posso transmitir a verdade se a base das coisas que eu acredito são boatos, são fake news? Não dá. Por isso estava difícil do povo crer que aquele que estava na frente deles era o Cristo, era o Messias. Tem mais fake news. Verso 41 diz assim: outros disseram, ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? O terceiro tipo de fake news que a gente vê aqui é aquela fake news baseada em verdade. Né? A fake news mais convincente é aquela que está ancorada na verdade. Como pode o Cristo vir da Galileia? Não pode. É verdade, não pode. Ok? Por quê? Como eu acabei de falar, a Bíblia vai dizer que o Cristo Messias, ele vai vir da cidade de Belém, da cidade de Davi. Tá? E Jesus era conhecido como Jesus, filho de José, ou melhor, Jesus de Nazaré. Nazaré fica na Galileia. Ok? Então, se Jesus vem da Galileia, ele não pode vir de Belém? Então, ele não pode ser o Cristo? Verdade, concordo. Mas Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura em Belém. Tá? Então, confira. O pessoal está dizendo uma coisa, vai conferir se é verdade. Será que Jesus nasceu na Galileia? Será que ele é de Nazaré? Todo mundo fala que é Jesus de Nazaré, mas ele é de Nazaré mesmo? Tá? Pergunta a ele. Confira os ensinos, as coisas que você ouve. Confira. Né? Como eu falei, eu gosto muito desse exemplo, né, do Salmo número 90. Depois dos 70, 80, né, alguns vivem com muito vigor, 70, 80 anos, depois disso é só canseira e enfado. Todo mundo já ouviu isso. Né? Todo mundo, exagero, né? Mas muitos já ouviram isso, ainda ficam falando para os outros, tá vendo? Agora, ó, você só canseira e enfado na sua vida. Tá? Mentira! Ok? O texto não diz isso, não. O texto, quem escreveu o texto foi Moisés, que viveu até 120 anos em pleno vigor. Ok? Então, entenda, busque, tenta entender o que está dizendo lá. Tá? Não caia, não acredite em tudo aquilo que fala. Como a gente leu aqui na leitura bíblica, sou mais instruído do que os meus mestres, alguma coisa do tipo, Salmo 119, verso 92 em diante, né? Por quê? Porque eu vou para a tua palavra e eu olho nela. A Bíblia vai falar dos bereanos. Paulo ia lá, pregou, e os bereanos, tá bom, Paulo, aguenta aí, deixa eu conferir aqui. Conferiam tudo aquilo que Paulo falava. Que sejamos assim, que a gente não caia em fake news. Que o nosso ensino não seja baseado em fake news. Que nós não sejamos dispersores de fake news. Por favor. Quinta característica do ensino de Jesus. Jesus tinha senso de urgência.
Jesus tinha senso de urgência. Verso 33. Diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estou. Meus irmãos, você não sabe quanto tempo a pessoa que está do seu lado vai continuar do seu lado. Meu professor de EBD, você não sabe por quanto tempo aquele aluno vai continuar seu aluno. Não guarda para depois, não. Tá? Não fica deixando tudo para depois. Faça hoje. Faça hoje. Ensine hoje. Pode ser que hoje seja a última vez que ele vai vir. Pode ser que hoje tenha alguém entrado aqui nessa igreja, que eu não conheço todos, né, e que nunca mais vai entrar aqui. Faça hoje. Ensine hoje aquilo que é importante. Não deixe para amanhã. Você está lá na sua classe, e o assunto da sua classe hoje era falar sobre os reis, sobre a divisão do reino, ok? Reino de Israel e reino de Judá, reino do norte e reino do sul. E naquele dia entrou alguém na sua classe. Chegou aqui no culto, tá, isso aqui, puf, entrou lá. Glória a Deus por isso, que as nossas portas estão abertas e entra a gente o tempo inteiro, tá? E a gente nem sabe. Acabou a aula, você não vai mudar a sua aula, né? Acaba lá a aula. Fulano, qual é o seu nome mesmo? Queria falar com você. Né? Fala do Evangelho para ela, prega a palavra. Fala, você conhece Jesus, você já ouviu falar, né, do Evangelho, sabe o que Jesus fez por você e tal, e fala. Evangeliza aquela pessoa, não deixe para amanhã. Faça hoje. Você não sabe, pode ser que você tenha um piripaque e você nunca mais dê aula. Pode ser, eu não sei. Jesus sabia, né, ele tinha o tempo nas suas mãos. Eu não tenho. Então, aproveite as oportunidades, toda e qualquer oportunidade. Como Paulo falava, pregue a tempo e fora de tempo. Crie o tempo. Ok? Você cria tempo para tantas coisas, crie tempo para falar aquilo que é importante. Tenha senso de urgência. Tá? Tenha senso de urgência. É urgente, é importante. A mensagem do Evangelho é para hoje, não para amanhã. Por último, o conteúdo do ensino de Jesus era espetacular. Era um conteúdo relevante, profundo e transformador. A gente vê aqui a partir do verso 37. Diz assim, ó: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem gente que ensina, e eu fico me perguntando, para que eu quero saber isso? Todos aqui passaram, talvez alguns mais tempo, outros menos tempo, pela escola. Tem coisas que até hoje você se pergunta, para que eu aprendi Bhaskara? Ok? Menos B, mais ou menos, raiz de 4AC sobre 2A. Para que eu quero saber isso? Ok? Para que eu quero aprender sobre o que foi a, sei lá, revolta da cabanagem, ok? As revoltas do Brasil imperial. Né? Sei lá, tanta coisa que a gente aprendeu na nossa vida. Para que a gente aprendeu isso? Aí você hoje é professor. Você tem uma certa liberdade de escolher ali o que ensinar. Okay? Você tem um líder de educação religiosa, tem um pastor da igreja, se você discorda de alguma coisa, vá lá falar com eles. Okay? Não acho que não é certo ensinar isso não, conversa lá com eles, mas você está ali em sua classe. Aí você pode ensinar um monte de coisa relevante, importante, que vai fazer diferença na vida da pessoa. Você tem 66 livros, não sei quantos mil capítulos, não sei quantos milhares de versículos. Tanta coisa importante para ensinar. E você passa, às vezes, a aula inteira falando de nada, falando de futilidade, falando de coisa que não é importante. Que o seu ensino seja relevante, meu irmão. Que o seu ensino seja relevante. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é relevante. Jesus está falando para quem tem sede. Jesus está oferecendo água para quem tem sede. Você está oferecendo água para quem tem sede quando você ensina? Ou você está falando sobre coisas que não são importantes?
O ensino de Jesus era relevante. O ensino de Jesus também ele era profundo. Quando a gente ensina de maneira muito rasa, o que a gente está querendo dizer para a pessoa que nos escuta? Você não consegue entender. Você tem limitação, né, para não usar palavras mais populares. Ok? Você tem uma deficiênciazinha aí. Você não vai conseguir entender se eu falo coisa difícil demais. Meu irmão, que você considere o outro como criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, tal como você é. Se você tem capacidade de aprender, por que o outro não tem? Ensina coisa profunda, fala coisa difícil. Tá? Não estou dizendo de usar palavras difíceis, eu estou dizendo de ensinar coisas profundas e que o outro precisa aprender. Não foi isso que Pedro vai falar lá, ele vai dar uma agulhada em Paulo. Pedro vai falar assim, olha, Paulo, em algumas das suas cartas, escreve coisas difíceis, né, de entender. Mas Paulo escreve, por quê? Porque é importante, porque ele considera os seus alunos gente competente e capaz de entender aquilo. Por quê? Porque Paulo, tal como eu, tal como você, fomos comissionados a ensinar todas as coisas fáceis e as coisas difíceis. Fala sobre coisa difícil. Perde ou não perde a salvação? Tá? Sou eleito, não sou eleito? Que negócio é esse? Se é de Deus, não é de Deus? Né? Jesus está vindo, não está vindo? Que negócio é esse? Pós-milenismo, é milenismo? Fala de coisa difícil. Tá? Mas para falar tem que estudar. Não adianta falar com base em fake news, com base naquilo que você acha, não. Fale com base nas Escrituras. Senta e estuda. Seus alunos, aqueles que convivem com você, seus irmãos e amigos, merecem ouvir essas coisas. Seja profundo no seu ensino. Seja profundo no seu ensino. Simples, bem simples na forma de ensinar, mas profundo no conteúdo. O ensino de Jesus, o conteúdo de Jesus era relevante, profundo e transformador. Transformador. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tinha um encontro de Jesus não saía da mesma maneira. Meu irmão, você pode chegar aqui sedento, árido, como, né, terra, deserto Saara lá, troço esturricado, não tem nada, pó. E do seu interior vai sair rios de água viva. O ensino de Jesus transforma. O ensino de Jesus transforma. Aquilo que a gente diz transforma. Por quê? Porque a gente é poderoso? Não. Porque é a palavra viva que produz vida. A palavra é muito importante para a gente. Deus criou o mundo com a sua palavra. Haja luz, houve luz. Eu fico imaginando, haja firmamentos, surgiu todos os planetas e estrelas. Tá? Atualmente, estima-se que tenha cerca de 60 sextilhões de estrelas. Ok? Eu não sei nem desenhar isso. Tá muito zero. Tá? Não sei se cada um de vocês fosse um zero, talvez, não sei se dá para 60 sextilhões. É muita coisa. Né? Jesus cria as coisas com o poder da sua palavra. É essa palavra que a gente transmite. A nossa palavra em si não tem poder de fazer nada, mas a palavra de Deus tem. E Deus escolheu, sei lá por quê, né, porque a gente não consegue sondar a mente de Deus, a gente apenas transmite aquilo que Ele nos ensina. Ele escolheu transformar pessoas através da loucura, como Paulo diz, da loucura da pregação. Então a gente fala e o Espírito Santo visita e transforma o coração de pedra em um coração de carne, em um coração que odeia a Deus, em um coração que ama a Deus. Não é a minha palavra, não é os verbos, os adjetivos, as letras que eu uso, mas é o fogo do Espírito Santo que faz isso. Mas, para que isso aconteça, você precisa
transmitir a palavra, porque se você transmite a sua palavra, nada acontece. Se você transmite aquilo que não é verdade, isso não acontece. Transmita a palavra que transforma. Transmita a palavra que transforma. Tenha esse desejo, creia nisso. Se você não crê que o seu aluno pode ser transformado, como é que você espera que ele seja transformado? Se você não crê em Deus que transforma as pessoas, ele pode transformar a vida do seu aluno, quem vai crer? Escolha um conteúdo relevante para ele. Estude esse conteúdo em profundidade, ensine de maneira simples, mas transmita com profundidade. E ore a Deus pedindo transformação dos seus alunos, a começar em mim. Ore a Deus por isso, creia nisso. Creia nisso. Jesus viveu seu ministério assim. Ele ensinava. De maneira geral, a Bíblia registra mais, os feitos, muitas vezes, do que os ensinos. Por exemplo, João, capítulo anterior, João capítulo 6, vai falar que a multidão ficou escutando Jesus de manhã até de noite. O que Jesus ficou falando? Não sei, mas falou muita coisa. Eu estou aqui, 40 minutos, já falei muita coisa, imagina de manhã, de noite. Jesus ficou falando coisa pra caramba naquele dia, mas Jesus vai registrar basicamente ali, o João vai registrar basicamente o milagre dos pães e peixes. Então Jesus, ele ensinava. Ensinar é um ato de amor. Ensinar é um ato de amor. Ame os seus alunos, ensine com dedicação. Aprenda com Jesus, o nosso mestre. Para terminar, eu queria então falar para você, tal como eu sugeri vocês fazerem, Então, se você ainda não conhece Jesus, se você nunca teve um encontro de verdade, pessoal com Jesus, Ele é o melhor mestre de todos. Ele transformou a minha vida. E Ele transformou a vida de muitos daqui que estão ao seu lado. Um dia eu cresci na igreja e eu tinha os outros personagens bíblicos como meus heróis favoritos. Adorava a história de José, adorava a história de Samuel, Moisés nas 10 pragas e tal. Jesus, todo mundo fala de Jesus e tal. Mas um dia eu tive um encontro de verdade com Jesus. E eu entendi quem Jesus é de fato. Eu entendi que Ele, sendo Deus, Ele desceu e veio aqui, viveu como um de nós. Passou por todas as coisas que eu passo todos os dias. Teve fome, sede, sono. Teve briga em casa, esse capítulo 7, os primeiros versículos, vai falar lá de problemas na família, seus próprios irmãos não acreditavam nele, tinha lá suas lutas familiares. E ele fez isso para que ele pudesse me salvar e salvar a cada um de vocês. Ele transformou a minha vida. E a partir de hoje eu o amo de todo o coração, de todo o coração. O meu desejo é que você seja transformado por Jesus, que você o conheça, e o conheça em detalhes a cada dia mais, porque Ele deseja que os seus discípulos sejam como Ele é, e que Ele transforme a sua vida. Professores, parabéns pelo dia de vocês, e eu falo para todos, porque como a gente viu no início, todos nós somos professores. Parabéns pelo dia de vocês, não desista, se apegue à verdade, se apegue à palavra de Deus e ensine. Ensine a pessoa da fila do banco, ensine a pessoa do seu lado, faça devocional na sua casa, ensine porque você os ama. E seja ensinado por Deus. Que cada um de nós cresçamos em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque eu te conheço. Muito, muito pouco. Muito pouco. Quero passar mais tempo, Pai, no jardim, quero passar mais tempo às 3 da tarde, caminhando contigo, ouvindo a tua voz, porque eu te amo. E esse é o meu desejo para os meus irmãos, que eles tenham um relacionamento íntimo contigo. Que andar com o Senhor não seja uma tarefa eclesiástica, não seja uma responsabilidade
colocada pela igreja, mas seja algo que arde no coração de cada um. Que cada um aqui dos meus irmãos, Pai, amem andar contigo, tal como os discípulos amavam isso. Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Que nós também tenhamos essa disposição de largar tudo para te seguir. Porque não há nada melhor do que estar contigo. Ensina-nos, Pai. Nosso coração é duro, difícil de aprender. O Senhor precisa repetir várias coisas, várias e várias vezes. Nos perdoa, Senhor. Aumenta a nossa fé. Transforma o nosso coração. Edifica a nossa vida. E nos use, Pai, como canal do Senhor. Nos use como canal do Senhor. Nós queremos ser bênção para o outro. Não porque queremos ter joias a mais na nossa coroa. Não porque queremos dizer que nós fizemos ou acontecemos. Não, Pai. Mas porque nós amamos aqueles que são como nós, pecadores como nós. Nós amamos os nossos irmãos e nós amamos também aqueles que nem nossos irmãos são. Continua, Pai, transformando o nosso coração, continua transformando a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.